outro motor de combustão interna é tão amplamente utilizado como o motor diesel. Isso se deve principalmente a seu alto grau de eficiência, resistência e a economia de combustível. Batizado com o nome de seu inventor, Rudolf Diesel, possui aplicações diversas como automóveis e veículos comerciais, caminhões, máquinas de construção, tratores, geradores, navios, locomotivas ferroviárias e etc. Mas como veremos, nem sempre foi assim. Por sua complexidade construtiva para a época, teve como resultado uma evolução lenta, e ali nos seus primórdios seria exigido muito esforço e persistência para que se transformasse de uma ideia teórica em um funcionamento prático, até sua comercialização em escala e ser o que é hoje. É o que vamos observar e compreender durante esse vídeo. Surgimento do motor diesel e seu sistema de injeção, parte 1. A inspiração e os princípios iniciais da criação. É minha firme convicção que o motor virá, e então considerarei meu trabalho da vida completo. Citação de Rudolf Diesel, pouco antes de sua morte. Em 27 de fevereiro de 1892, o engenheiro Rudolf registraria uma patente no Escritório Imperial de Patentes de Berlim para uma nova máquina térmica racional. Em 23 de fevereiro de 1893, foi-lhe concedida a patente DRP 67207 para um método de trabalho e projeto para motores de combustão, datada de 28 de fevereiro de 1892. Este foi um primeiro passo importante em direção ao objetivo que Diesel tinha em mente. Sua ideia era projetar um motor com eficiência significativamente maior que o motor a vapor, que era muito popular na época, mas que possuía muitos problemas atrelados, como baixa eficiência, necessitavam de grandes estruturas, emitiam uma fumaça que poluía gravemente o ar, além de condições de trabalho nas fábricas que eram muito quentes e barulhentas. Veremos que a grande revolução de Rudolf Diesel foi desenvolver teoricamente um motor com eficiência comparativamente muito maior e levar a cabo sua ideia até a prontidão para a produção em série. Mas antes disso, um longo trajeto seria percorrido, e outros grandes inventores, físicos e amantes das máquinas térmicas fariam suas contribuições. No início do século XIX, a Europa assistia ao desenvolvimento técnico envolvido no aperfeiçoamento e difusão das chamadas máquinas de fogo, as máquinas térmicas, idealizadas na segunda metade do século XVIII e em pleno funcionamento no final deste mesmo século. A Inglaterra foi a grande protagonista deste processo, que viria a se constituir no grande motor da chamada Revolução Industrial, e cujas origens remontam a nomes como Thomas Savery, Thomas Newcomen, John Smeaton e James Watt, todos eles engenheiros e inventores, além de uma grande coletividade de artesãos e técnicos, que tiveram que superar inúmeros problemas na construção dessas grandes máquinas. Em meio a toda essa efervescência tecnológica, vamos encontrar no continente e sobretudo na França uma maior preocupação com explicações de natureza teórica, especialmente relacionadas ao rendimento das máquinas, onde ainda até o século XIX, muitos acreditavam que seria possível a construção de uma máquina ideal, capaz de transformar toda a energia fornecida em trabalho, ou seja, seu rendimento seria igual a 100%. Com o objetivo de demonstrar a sua inviabilidade, um engenheiro francês propôs uma máquina térmica teórica isenta de irreversibilidades, cujo ciclo termodinâmico lhe conferia as características de uma máquina de rendimento total. Mais tarde passou a se chamar ciclo de Carnot. Nicolas Leonard Sade Carnot é por excelência considerado o fundador e pai da termodinâmica, ciência que afirma ser impossível a energia desaparecer, mas apenas a possibilidade da energia se alterar de uma forma para outra. Ele de forma pioneira chegou à ideia de que essencialmente calor era trabalho, cuja forma for alterada. O ciclo de Carnot, que leva o seu nome, é um ciclo termodinâmico ideal, proposto em sua obra de 1824, Reflexões sobre a Força Motriz do Fogo. Seu trabalho viria a se transformar na grande fonte de inspiração da termodinâmica moderna, ocupando lugar central no desenvolvimento teórico da ciência do calor. O rendimento da máquina de Carnot é o máximo que uma máquina térmica trabalhando entre dadas temperaturas da fonte quente e da fonte fria pode ter, mas o rendimento nunca chega a 100%.
Esse processo surgiu em resposta a uma pergunta feita no início do século XIX, que questionava o que deveria ser feito para melhorar a eficiência de uma máquina térmica, já que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, postulada por Carnot, não existe máquina perfeita. Em 1832, morre subitamente de cólera, no dia 24 de agosto, e apesar de quase todas as suas coisas terem sido incineradas, como era de costume na época, parte de suas anotações escaparam à destruição, que é o que conhecemos, e foram suficientes para marcá-lo na história. Sade Carnot desempenharia um papel enorme na evolução do motor de combustão interna, tendo um papel central na descoberta da termodinâmica e tornando possível passar do vapor para um meio mais eficiente de geração de energia. Porém, quem colocar em prática, dando o próximo grande passo na estrada para a criação do motor de combustão interna, seria um engenheiro franco-belga. Jean-Joseph Etienne Lenoir. Quando eu crescer, farei máquinas, novas máquinas, máquinas andando sozinhas. Frase de Lenoir quando criança. Nascido em 12 de janeiro de 1822, na Bélgica, ele foi inventor, técnico, engenheiro automotivo, arquiteto naval, entre outras ocupações. Deixou sua vila em 1838 e iria para Paris com o sonho de se tornar um inventor e com a esperança de fazer fortuna. Uma das influências predominantes no jovem Etienne foi a maneira como a força animal e muscular estava sendo substituída pela energia hidrelétrica de máquinas e motores a vapor. E aos 12 anos ele já tinha uma ideia clara para seu futuro. Desenvolveria o primeiro motor de combustão interna comercialmente bem-sucedido, que foi o primeiro motor a gás realmente prático em 1860. Ele o montou sobre um triciclo. Seu motor era um motor de ciclo de 2 tempos, usava uma mistura de gás de carvão e ar, e tratava-se de um motor monocilíndrico que possuía um sistema de ignição com acumulador elétrico, muito empregado nos anos seguintes para energizar máquinas, impressoras, tornos e bombas d'água. Lenoir conseguiu juntar ideias que já existiam, como o pistão de Robert Street, a pioneira ignição por faísca de Isaac de Rivaz, sendo alimentada por uma bobina recentemente inventada por Heinrich Daniel Ruhmkorff, dentro da estrutura de uma máquina a vapor. Mas a sua genialidade estava em arranjar o sistema de combustão para fazer com que o motor entregasse potência regularmente. E em 1859, Lenoir inventou e elaborou a vela de ignição, que ele patentearia alguns anos depois. Embora apenas cerca de 4% eficiente no consumo de combustível, foi uma máquina durável e de bom funcionamento. Algumas máquinas estavam em perfeitas condições após 20 anos de operação contínua, e em 1865 mais de 400 estavam em uso na França e 1000 na Grã-Bretanha, e eram usados para trabalhos de baixo consumo de energia como bombeamento e impressão. Etienne desenvolveu suas pesquisas a fim de obter mais desempenho e eficiência no seu motor, ultrapassando os limites em diferentes direções, e passou a tomar outras medidas, incluindo a extensão do curso de expansão e o aumento da riqueza na relação gás-ar. Lenoir faleceria em 4 de agosto de 1900 na França, e seu motor, apesar de inovador e um avanço considerável na época, rapidamente se tornou obsoleto, visto que 4 anos após a sua apresentação ao público, Nicolaus Otto, utilizando como base arquitetônica o seu próprio motor, viria a desenvolver o motor Otto. Antes de falarmos de Otto, temos que mencionar o associado de Lenoir, criador teórico do que viria a ser o motor do futuro, o motor de 4 tempos, que influenciaria os rumos dos motores de combustão interna, mas essa história vamos deixar para a parte 2, onde vamos entender como o motor de Otto viria a se tornar o grande rival do motor diesel e compreender a evolução do motor até a revolução com Robert Bosch na parte de injeção. Vai estar imperdível. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, comentem sugestões para futuros vídeos e o que vocês gostariam que fosse trazido aqui no canal. Obrigado por assistir até o final, nos encontramos na parte 2. Tchau, tchau!